Muito bem, turma. Chegamos na oitava aula da nossa disciplina de Eletrônica de Potência 1. Nessa aula, finalizaremos o assunto sobre o retificador monofásico não controlado de meia onda, fazendo uma análise do mesmo alimentando uma carga do tipo RLE. Aqui vocês podem ver o circuito que vamos analisar nessa aula, que se trata de um retificador monofásico de meia onda alimentando uma carga contendo uma resistência, uma indutância e uma fonte. Esse tipo de carga comumente representa o modelo de um motor CC ou de um carregador de baterias. Para mais essa análise, a tensão de alimentação do circuito será uma onda senoidal com valor máximo Vm e frequência angular ômega. Começando a análise em ômega t igual a zero, vemos que o circuito apresenta três etapas de operação, onde a primeira e a terceira etapas apresentam o mesmo circuito equivalente, em que o diodo encontra-se polarizado inversamente, e a segunda etapa representa a operação do diodo polarizado diretamente. Observe que chamamos de alfa o ângulo equivalente ao ponto da forma de onda onde a tensão de alimentação Ca é igual ao valor da fonte Cc, e de φ o ângulo de extinção da corrente de carga. Para a primeira etapa de operação, que ocorre no intervalo de ômega-t entre 0 e alfa, observamos que o diodo permanece em corte enquanto a fonte Ca de alimentação do circuito for menor do que a tensão Cc. Dessa forma, se chamarmos de V carga a queda de tensão vista na configuração série entre o resistor R e o indutor L, com o diodo bloqueado, não existe corrente percorrendo o circuito, o que faz com que V carga seja igual a zero. Assim, temos que Vout é igual ao V carga mais E. Com V carga igual a zero, concluímos que Vout é igual a E. E, portanto, a forma de onda da tensão de saída será igual à forma de onda da tensão Cc. Então, sabendo que Vout é igual a E para essa etapa, se isolarmos a queda de tensão no diodo na equação da malha, vemos que Vd é igual a Vs menos E, indicando que a tensão no diodo é igual à tensão da fonte Ca deslocada de menos E, o que corresponde a subirmos o eixo ômega-t dessa posição para a posição correspondente à tensão E, e assim traçarmos a forma de onda da tensão no diodo como sendo igual à forma de onda da tensão de alimentação Ca. Conforme vimos anteriormente, o Vout é igual ao V carga mais E. Se isolarmos o V carga nessa equação aqui, nós teremos que o V carga será igual a Vout menos E, indicando que essa queda de tensão é igual à tensão de saída deslocada de menos E, o que corresponde a subirmos o eixo ômega-t dessa posição para a posição correspondente à tensão E assim traçarmos a forma de onda de V carga, que conforme concluímos, é igual a zero para essa etapa. Durante a segunda etapa, que ocorre no intervalo de ômega-t entre alfa e φ, a partir do momento que a tensão da fonte de alimentação Ca ultrapassa o valor da tensão Cc, o diodo entra em condução e a corrente começa a aumentar gradualmente até alcançar o seu valor máximo. Quando a tensão da fonte Ca começa a diminuir, a partir de seu valor máximo, a corrente começa a decrescer, de modo gradual até chegar a zero no instante correspondente ao ângulo de extinção φ, indicando que toda a energia armazenada pelo indutor já foi passada para o circuito. Do ponto de vista de formas de onda, para entendermos como ficariam as formas de onda da tensão de saída Vout, da queda de tensão no diodo Vd e da tensão no equivalente série RL, que chamamos de V carga, vamos fazer uma análise da malha desse circuito. Assim, para a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos que Vs menos Vd menos Vout é igual a zero. Considerando que quando o diodo está polarizado diretamente, sua queda de tensão Vd é desprezível, ou seja, ela é igual a zero, chegamos à conclusão de que Vout é igual a Vs para essa etapa. Assim, a tensão da fonte Vs é vista na carga enquanto a corrente de carga não se extinguir, ao mesmo tempo que a queda de tensão no diodo é igual a zero para essa etapa. Conforme vimos anteriormente, a tensão V carga é igual a Vout menos E.
indicando que essa queda de tensão é igual à tensão na fonte CA deslocada de menos E nessa etapa. Uma vez que nós já deslocamos o eixo ômega-t até a posição de E, nós podemos traçar a forma de onda da tensão V carga como sendo igual à forma de onda da tensão de alimentação CA. Por último, temos a terceira e última etapa de operação, que ocorre no intervalo de ômega-t entre φ e 2π, onde mais uma vez o diodo entra em corte uma vez que a corrente de carga tornou-se nula, e permanece nessa condição até a tensão na fonte de alimentação CA ultrapassar novamente o valor da fonte CC. Assim como vimos para a primeira etapa, uma vez que o circuito equivalente é o mesmo, nós temos que Vout é igual a V carga mais E, onde V carga é igual a zero para essa etapa. Deste modo, nós temos então que Vout é igual a E. E, portanto, a forma de onda da tensão de saída será igual à forma de onda da tensão CC. Destacamos também que para esse circuito equivalente, o VD é igual ao VS menos E, o que indica que a tensão no diodo será igual à tensão da fonte CA deslocada de menos E. Uma vez que nós já deslocamos o eixo ômega-t até a posição de E, nós traçamos a forma de onda da tensão no diodo como sendo igual à forma de onda da tensão de alimentação CA. Além disso, para concluir, a tensão V carga é igual a zero. Então, fechando a análise para dois ciclos completos, podemos ver as formas de onda finais para os parâmetros Vout, VD e V carga do circuito retificador monofásico não controlado de meia onda com carga RLE. Voltando nossa análise para a tensão de saída do retificador monofásico de meia onda com carga RLE e observando a forma de onda da tensão Vout, chegamos na conclusão de que quando ômega-t é igual a alfa, a tensão da fonte CA é igual à tensão da fonte CC, ou seja, Vm vezes seno de alfa é igual a E, nos permitindo determinar que alfa é igual a arcosseno de E sobre Vm. Assim, com base na análise da forma de onda, vemos que o valor de Vout médio é definido por 1 sobre 2 vezes π, que multiplica a integral que vai de alfa até φ de Vm vezes seno de ômega-t d ômega-t, mais a integral que vai de φ até 2π mais alfa de E vezes d ômega-t. Logo, resolvendo essa integral, chegamos na conclusão de que o valor médio da tensão de saída é dada por 1 sobre 2π, que multiplica Vm vezes menos cosseno de φ mais cosseno de alfa, mais E vezes 2π mais alfa menos φ. Do ponto de vista de valor eficaz da tensão de saída, observando a forma de onda da tensão Vout, chegamos à conclusão de que esse valor eficaz é determinado pela raiz quadrada de 1 sobre 2π, que multiplica a integral que vai de alfa até φ de Vm vezes seno de ômega-t ao quadrado d ômega-t, mais a integral que vai de φ até 2π mais alfa de E ao quadrado d ômega-t, onde, resolvendo essa integral, chegamos na expressão de Vout RMS, que é dada pela raiz quadrada de 1 sobre 2π, que multiplica Vm ao quadrado sobre 2 vezes φ menos alfa menos meio vezes o seno de 2φ menos seno de 2α, tudo isso somado a E ao quadrado vezes 2π mais alfa menos φ. Para determinarmos os valores médio e eficaz da corrente de carga, primeiramente precisamos determinar uma expressão que define Iout para esse tipo de configuração de carga. Dessa forma, considerando o circuito do retificador monofásico não controlado de meia onda com carga RLE, quando o diodo está conduzindo, o circuito do retificador pode ser simplificado nesse circuito equivalente que vocês estão vendo, onde a corrente de carga apresenta a forma de onda que nós já conhecemos. A equação da tensão pela lei de Kirchhoff, que descreve a operação desse circuito equivalente, considerando a variável normalizada ômega-t, é dada por Vm vezes seno de ômega-t, que é igual a V carga de ômega-t mais E, que é o mesmo que dizer que Vm vezes seno de ômega-t é igual a R vezes Iout de ômega-t mais L vezes a derivada de Iout de ômega-t no tempo mais E. A solução dessa expressão, por sua vez, pode ser obtida expressando a corrente de carga como sendo a soma de uma resposta forçada de corrente com uma resposta natural, onde temos que Iout de ômega-t é igual a Iout forçado de ômega-t mais Iout natural de ômega-t. A resposta forçada da corrente de carga, por sua vez, é determinada usando a superposição para as duas fontes de tensão, onde a corrente forçada total será igual à soma algébrica das correntes produzidas por cada fonte atuando separadamente no circuito.
Observe que para a atuação da fonte CC, na frequência de 0 Hz, a reatância indutiva é igual a zero e, portanto, a indutância L não é representada no circuito equivalente. A resposta forçada pela fonte CA pode ser encontrada por análise fasorial, resultando em Iout forçado AC de ωt, que é igual a Vm sobre Z vezes seno de ωt menos θ, onde Z é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais ωL ao quadrado, e θ é igual ao arco tangente de ωL sobre R. Por outro lado, a resposta forçada pela fonte CC, considerando o sentido de corrente fluindo da esquerda para a direita, será definida por Iout forçado CC, que é igual a menos E sobre R. Logo, temos que Iout forçado de ωt será igual a Vm sobre Z vezes seno de ωt menos θ, menos E sobre R. Assim como deduzimos para o circuito do retificador de meia onda com carga RL, a resposta natural da corrente de carga para esse circuito também será igual a vezes E elevado a menos R vezes ωt sobre ωL, onde L sobre R é a constante de tempo do circuito RL. Somando as respostas forçada e natural, obtém-se a solução completa, onde Iout de ωt é igual a Vm sobre Z vezes seno de ωt menos θ, menos E sobre R, mais A vezes E elevado a menos R vezes ωt sobre ωL. De posse da expressão de Iout de ωt, podemos determinar a constante A usando a condição inicial para a corrente. Podemos ver pela forma de onda da corrente de carga que a condição inicial da corrente no indutor é zero quando ωt é igual a alfa. Dessa forma, temos que 0 é igual a Vm sobre Z vezes seno de alfa menos θ, menos E sobre R, mais A vezes E elevado a menos R vezes alfa sobre ωL. De tal modo que A pode ser determinado por menos Vm sobre Z vezes seno de alfa menos θ, mais E sobre R, tudo isso multiplicado por E elevado a R vezes alfa sobre ωL. Assim, substituindo a expressão de A na equação da corrente de carga, temos que a expressão final de Iout de ωt será dada por Vm sobre Z vezes seno de ωt menos θ menos E sobre R, que soma uma segunda parcela que é dada por menos Vm sobre Z vezes seno de alfa menos θ mais E sobre R, que multiplica E elevado a R vezes alfa sobre ωL, que também multiplica E elevado a menos R vezes ωt sobre ωL. Além disso, para finalizarmos a análise da corrente de carga, vemos pela forma de onda que quando ωt é igual ao ângulo de extinção φ, a corrente Iout de ωt é igual a zero. Dessa maneira, semelhante ao que fizemos para o retificador de meia onda com carga RL, jogando essa informação na expressão de Iout de ωt, podemos determinar esse ângulo de extinção através da solução numérica da própria expressão da corrente de carga quando ωt é igual a φ, igualada a zero. Por fim, uma vez definida a expressão para a corrente de carga de um circuito retificador monofásico de meia onda com carga RLE, com base na forma de onda de Iout, temos que o valor médio da corrente de carga, Iout médio, é determinado pela expressão que é dada por 1 sobre 2π vezes a integral de alfa a φ de Iout de ωt dωt. De forma semelhante, temos que o valor eficaz da corrente de carga, Iout RMS, é determinado pela raiz quadrada de 1 sobre 2π vezes a integral de alfa até φ de Iout de ωt ao quadrado dωt. Para colocarmos em prática tudo que estudamos sobre o retificador monofásico não controlado de meia onda com carga RLE, temos esse exemplo para resolvermos. O exercício informa que um retificador monofásico não controlado de meia onda tem uma fonte de 240 volts RMS em 60 Hz e apresenta uma carga RLE com R igual a 10 ohms, L igual a 75 mH e E igual a 100 volts. Assim, ele pede para determinarmos a potência absorvida pela fonte CC, a potência absorvida pelo resistor e o fator de potência do circuito. Então, no item A, ele pede para nós calcularmos a potência que é absorvida pela fonte de tensão contínua, pela fonte de tensão E. Essa potência absorvida, que a gente vai chamar aqui de PE, ela é dada pela multiplicação do valor médio da corrente que entra na fonte E, multiplicado pela própria tensão E. Só que a gente observar aqui pelo circuito, a corrente que entra na fonte é a própria corrente de carga Iout. Então, nós temos então que essa potência vai ser dada então por Iout médio, que multiplica a tensão E. Para a gente poder calcular o valor médio da corrente de carga,
a gente precisa utilizar então essa expressão. E para poder calcular essa integral, a gente precisa então definir a expressão da corrente de carga para esse retificador. Então a primeira coisa que nós precisamos saber aqui primeiramente, o valor do Z. Nós precisamos saber também quanto que vale esse ângulo θ. E precisamos saber também quanto que vale esse ângulo alfa aqui. Então, primeiramente, vamos determinar o valor da impedância Z. O Z é definido pela raiz quadrada da resistência, que vale 10 ao quadrado, mais ômega L ao quadrado, onde ômega L aqui é dado então por 377, o ômega, né? Uma vez que a frequência da tensão de alimentação é 60 Hz, que multiplica a indutância, que vale 75 mH, vezes 10 a menos 3. Então, tudo isso aqui ao quadrado. Que vai dar para a gente um valor de impedância de 30 ohms. O ângulo θ ele é definido pelo arco tangente de ômega-L, então, ou seja, 377 vezes 75 vezes 10 a menos 3, dividido pela resistência de carga, que vale 10. O que vai dar um ângulo θ aqui para a gente de 1,23 radiano. E por fim, o ângulo alfa, ele é definido então pelo arco seno da tensão E, que é a tensão da fonte CC, que nesse caso aqui vale 100 volts, dividido aqui pelo valor do VM. O VM ali foi informado para a gente, na verdade foi informado que o valor eficaz da tensão de alimentação, CA, é de 240 volts. Então, nós temos que o VM vai ser igual a 240, que multiplica a raiz de 2. O que vai dar um valor de ângulo alfa aqui de 0,3. Por outro lado, pessoal, observem também que para poder calcular a corrente média de saída do retificador, a gente precisa saber quanto que vale o ângulo de extinção da corrente, que é esse ângulo φ, que vocês estão vendo aqui na forma de onda. Assim como eu demonstrei para vocês lá, né, quando a gente viu um circuito retificador de meia onda com carga RL, uma forma de a gente definir então o valor desse ângulo φ seria pegar a expressão da corrente Iout de ômega-t para ômega-t igual ao valor de φ e igualar isso aqui a zero, porque a gente observa aqui que quando o ângulo é φ, a nossa corrente aqui vale 0 ampere. Então, fazendo isso, né, pegando essa equação, igualando e jogando em algum software matemático, ou até mesmo na calculadora, igual eu mostrei para vocês na calculadora HP50G, vocês vão conseguir calcular o valor desse ângulo φ, e esse ângulo φ aqui ele vai ser dado então por 3,94 radianos. Então vamos determinar aqui agora a expressão para a corrente de carga Iout, né? Então vamos determinar aqui o Iout de ômega-t. Para a gente poder determinar essa expressão, primeiramente, a gente precisa jogar os valores então, né, de Z, θ e alfa nessa expressão aqui do Iout de ômega-t. Então nós teremos que Iout de ômega-t será igual ao Vm, que é 240 vezes raiz de 2, dividido pela impedância Z, que vale 30, vezes o seno de ômega-t menos o θ, que vale 1,23, menos o E, que vale 100 volts, dividido pela resistência, que vale 10, mais, abre colchete aqui, nós teremos então menos 240 vezes raiz de 2 dividido por 30, vezes o seno de alfa, que é 0,3, menos θ, que é 1,23, mais 100 sobre 10, fecha o colchete, vezes E elevado a 10 vezes 0,3 dividido por 377 vezes 75 vezes 10 a menos 3, multiplicado por E elevado a menos 10 vezes o ômega-t sobre 377 vezes 75 vezes 10 a menos 3. Então, se nós resolvermos esses cálculos aqui,
nós chegamos numa expressão que é dada por Iout de ômega-t, que é igual a 11,3 vezes o seno de ômega-t menos 1,23 menos 10 mais 21,2 vezes e elevado a menos 0,35367 vezes ômega-t. Então, essa daqui é a nossa expressão da corrente de carga para esse circuito. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos simplesmente, então, calcular o Iout médio, que vai ser dado, então, pela expressão, né, de 1 sobre 2π vezes a integral, que vai de 0,3, que é o alfa, até o valor de φ, que é 3,94, dessa expressão aqui que nós acabamos de calcular. Então, vamos colocar aqui essa expressão aqui dentro, né? Nós teremos, então, 11,3 vezes o seno de ômega-t menos 1,23 menos 10 mais 21,2 vezes z elevado a menos 0,35367 vezes ômega-t de ômega-t. O que vai dar uma corrente, então, Iout médio, que é igual a 3,13 amperes. Então, nós temos que a nossa potência absorvida pela fonte CC vai ser igual a 3,13, que multiplica 100 volts, que vai dar uma potência, então, de 313 watts. E assim a gente resolve o item A do exercício. Então, o item B do exercício pede para nós calcularmos o valor da potência absorvida pelo resistor. Essa potência absorvida pelo resistor, vamos chamar ela de Pout, ela é definida pela resistência multiplicado pela corrente Iout RMS ao quadrado. Se nós voltarmos aqui em cima, a corrente eficaz na carga é calculada por essa expressão aqui. Então, para isso, a gente vai então calcular primeiramente essa corrente eficaz. Então, voltando aqui, nós teremos então que o Iout RMS vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 2π vezes a integral, que vai de alfa, que é 0,3, até φ, que é 3,94, da expressão de Iout ao quadrado. Então, vou abrir aqui um colchete. Então, nós vamos reescrever a expressão aqui de Iout, que é 11,3 vezes o seno de ômega-t menos 1,23 menos 10 mais 21,2 vezes z elevado a menos 0,35367 vezes ômega-t, tudo isso ao quadrado de ômega-t. Vou fechar aqui a nossa raiz. Então, isso aqui vai dar uma corrente eficaz na carga de 4,8 ampere. Então, a nossa potência absorvida na carga, ela vai ser dada então por Pout, que é igual à resistência que vale 10 vezes 4,8 ao quadrado, que vai dar uma potência então de 230,4 watts. Então, o item C do exercício, para a gente poder fechar, ele pede para nós calcularmos o fator de potência do circuito. Esse fator de potência, como eu tenho ali a fonte de alimentação CA e eu tenho também a fonte CC, o fator de potência ele vai ser definido, então, pela soma da potência de saída mais a potência absorvida pela fonte E, dividido pela potência aparente de entrada desse circuito. A potência aparente de entrada desse circuito vai ser definida, então, pela tensão da fonte, né, V in RMS, multiplicado pela corrente que sai da fonte, in RMS. Só que se nós voltarmos aqui no circuito, a gente sabe que para um retificador de meia onda,
A mesma corrente eficaz que sai da fonte é igual à corrente eficaz da carga, a corrente out. Então, voltando lá. Então, nós teremos que o fator de potência vai ser, então, a potência absorvida pela carga, que é 230,4, mais a potência absorvida pela fonte CC, que nós calculamos aqui, e vale 313 watts, dividido pelo valor eficaz da tensão de entrada, que o exercício fala que é 240, que multiplica o valor eficaz da corrente de entrada, que é a própria corrente de carga eficaz, que nós calculamos e vale 4,8 ampere. Então, calculando isso aqui, nós temos um fator de potência de 0,471 para esse circuito. E com isso a gente finaliza, então, o exercício. Muito bem, galera. Fechamos os estudos sobre o retificador de meia onda para diversos tipos de carga. Mais uma vez, eu encorajo vocês a refazerem todos os exercícios e a desenvolver todas as integrais que utilizamos para o cálculo dos valores médio e eficaz de tensão e corrente para os diferentes tipos de cargas. Na próxima aula daremos início à análise do retificador monofásico não controlado de onda completa. Espero vocês lá. Abraço e ótimos estudos!